nome é José Alberto Reus Fortunati. O próprio nome já tem uma conotação bastante interessante, porque meus pais acabaram homenageando São José, santo operário. Alberto, em função de Alberto Pasqualini, minha mãe era realmente uma devota, quase devota de Alberto Pasqualini, gostava muito de Alberto Pasqualini. E a minha formação na minha infância e juventude certamente tem muito a ver com os ensinamentos de Alberto Pasqualini repassados pela minha mãe. Reus, o Reus, por causa do padre Reus, uma promessa feita pela mãe, e Fortunati. Nasci em Flores da Cunha, lá na Serra Gaúcha. Fiquei em Flores da Cunha até os 17 anos, quando então fiz vestibular para a URGS e acabei vindo em 1974. Uma questão extremamente importante. Sou filho de operário, meu pai é operário do DAE, minha mãe costureira, pequeno poder aquisitivo, nós nunca tivemos recursos para estudarmos, nem eu e minha irmã, em escolas privadas, e por isso a minha vinda para a URGS ela foi definidora, primeiro, de uma mudança na minha vida. Saí de Flores da Cunha, Caxias, onde eu convivia, para Porto Alegre. Segundo, era a única possibilidade de realmente entrar numa universidade, era uma universidade pública. Isso se deu com o meu ingresso na Faculdade da Matemática da URGS. Junto com isso, havia um outro componente. Por falta de recursos, eu precisava de um local para morar. E foi fundamental o meu ingresso na Casa do Estudante Universitário, na João Pessoa 41, que fica bem aqui em frente. Então, esses dois ingressos, na Faculdade de Matemática e na Casa do Estudante, realmente acabou sendo um corte extremamente qualitativo na minha vida, mudando completamente o meu destino, porque a partir dali, um jovem que era de Flores da Cunha e pretendia voltar, nunca mais voltou. Continuei em Porto Alegre, quase no final da Faculdade de Matemática, eu passei no concurso do Banco do Brasil, acabei assumindo na cidade de Três Passos, fiquei apenas 13 meses em Três Passos. Quando voltei, abandonei a matemática, pensei em seguir a carreira bancária, por isso fiz concurso vestibular para a Faculdade de Administração, que ficava logo aqui, fui fazendo administração, acabei entrando no sindicato dos bancários, como diretor de cultura, depois virei presidente dos sindicatos bancários, e aí comecei a entrar na vida política um pouco mais ativo, comecei realmente a perceber a importância desta participação, mesmo em pleno regime militar. Ajudei a construir o PT, na época, o Partido dos Trabalhadores, desde 1978, quando Lula vinha a Porto Alegre. Nós nos reunimos de forma clandestina no próprio sindicato dos bancários, com o Ivo Dutra, nosso coordenador geral, e outros trabalhadores, para formarmos o Partido dos Trabalhadores. Em 1979 fiz parte da primeira comissão provisória do PT. Em 1980 fundamos o PT, em fevereiro de 1980 acabamos fundando o PT. E aí eu resolvi, antes dessa passagem, aí me convenci de que a administração não era exatamente o que eu queria. Continuei fazendo faculdade, me formei, sou formado em administração pública, com especialização em administração de empresas com especialização em administração pública, mas no último ano da administração fiz novo vestibular para o direito e ingressei nesta casa. E aí sim, me achei plenamente. Eu não tenho dúvida de que a Faculdade de Direito acabou sendo determinante para um olhar muito mais claro sobre a vida política, sobre o Estado democrático de direito e sobre o meu futuro trabalho que eu acabei desenvolvendo, especialmente como deputado estadual. Quando cheguei em Porto Alegre e comecei a participar do movimento estudantil, fui presidente do diretório acadêmico da matemática, e aí comecei a participar do DCE, eu obviamente me identifiquei com uma determinada linha de pensamento, que era uma linha mais à esquerda, uma linha que defendia o fim do regime militar, as liberdades democráticas e naturalmente também a questão social muito forte. Tanto é que eu era ainda aluno da matemática quando nós começamos a realizar, por convite aliás de um estudante da Faculdade de Direito, Heriberto Bach, começamos a fazer todo o movimento popular na Vila Tronco em 1977. Então esta visão que nasceu
veio de casa, a partir na orientação da minha mãe, ela foi se consolidando, especialmente quando entrei na faculdade de Direito, porque aqui havia, naquele momento, realmente uma turbulência política muito grande no país e a faculdade vivia muito intensamente isso. O nosso diretório acadêmico era muito ativo, inúmeros debates eram realizados, confrontos, vivíamos um momento de confronto. Eu já participava da atividade sindical, do movimento comunitário, e a faculdade de Direito acabou me dando conhecimento teórico bastante profundo para fazer o grande debate que se fazia lá, tanto internamente no PT, na sociedade, no sindicato e depois como deputado estadual. Aí não tenho dúvida, como deputado estadual constituinte, eu tenho tranquilidade de ter sido o deputado que mais apresentou emendas e o que mais teve emendas aprovadas na Constituinte Estadual, um feito fantástico, muito por esta visão que eu havia aprendido aqui na faculdade, de realmente consolidar não somente propostas abstratas, mas consolidar isso na vida concreta do país. E a vida concreta do país estava lá diante de mim, que era exatamente a consolidação da Constituinte Estadual, da nova Constituição Estadual, que mesmo, obviamente, teve que seguir a regra geral, mas ela abriu um campo de debate extremamente importante e a Faculdade de Direito foi absolutamente primordial para que eu pudesse fazer esse debate lá na Assembleia Legislativa. Então, tu pode nos contar de algum nome importante que tu te lembra, que tenha sido egresso da Faculdade de Direito, que pode ter sido importante tanto para o campo político quanto para o campo jurídico? Bom, Getúlio Vargas, sem dúvida nenhuma, é um nome que marcou profundamente não somente essa faculdade, mas marcou a vida do país. Uma referência fantástica, porque é impossível nós pensarmos no direito trabalhista, as conquistas que os trabalhadores tiveram ao longo da história, pelo menos nessa história mais recente do país, sem pensarmos em Getúlio Vargas. Mesmo que se tente comparar o atual presidente eleito Lula a Getúlio Vargas, é impossível, porque há um corte fantástico na vida do país, na relação que se tinha formal com os trabalhadores antes e depois de Getúlio Vargas. Bem ou mal, a CLT acabou orientando toda a normatização dos direitos trabalhistas e até hoje nos serve como um profundo amparo para que a gente realmente não se transforme num país de barbárie, como alguns tentam a todo momento. Um outro nome que eu me recordo como professor, Paulo Prossar. Paulo Prossar, eu assistia palestras dele, não aula, mas palestras dele aqui no nosso anfiteatro, no auditório do direito, uma figura também fantástica, que foi definidora, teve um papel muito importante naquele processo de transição entre a ditadura e a democracia, onde o Paulo Prossar, da sua forma eloquente, um pouco rebuscada, ele gostava muito de, obviamente, feitar um pouco no linguajar, como jurista, mas foi definidor de uma visão que, obviamente, combatia o Estado de exceção, que é o Estado regime militar, e apontava muito para o Estado democrático de direito. O Paulo Prossar, naquele período, para mim, teve uma importância muito grande. Eu me recordo que eu assisti várias palestras com ele e realmente ele encantava pelo conhecimento e pela forma como ele acabava nos envolvendo. E nós saímos daqui, obviamente, muito mais energizados, eu me sentia muito mais energizado. São alguns nomes que eu me lembro. Talvez de forma diferente de uma parte de quem vem para o direito como primeira opção, essa não foi minha primeira opção. Fui para matemática, ingressei no Banco Brasil, resolvi seguir a carreira bancária, entrei na administração de empresas, mas aí o mundo político se descortinou, primeiro participando do diretório acadêmico, do DCE, depois dos sindicatos de bancários, aí começa realmente o novo momento, e viro deputado estadual constituinte. Me convenci naquele momento que a administração não me seduzia no sentido de me potencializar, o meu trabalho. Por isso eu optei em fazer um concurso vestibular para o direito, por ter a clareza de que o direito, com a sua amplitude, me daria
as ferramentas adequadas para prosseguir com o meu trabalho social, meu trabalho político, meu trabalho profissional. E realmente quero aqui dar esse depoimento que o direito mudou a minha vida, porque fui deputado estadual constituinte, depois fui deputado federal 2 vezes, vice-prefeito de Porto Alegre, secretário de Estado da Educação, secretário de Planejamento do município de Porto Alegre, voltei a ser vice-prefeito, 2 vezes prefeito, presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E se teve uma coisa fundamental em toda essa trajetória na minha vida pública, foi exatamente o arcabouço teórico que a Faculdade de Direito me deu nos 5 anos em que aqui estive. Me deu a base para fazer o enfrentamento ao longo da história. Obviamente, bastou que aqui eu aprendi? Claro que não, mas as bases fundamentais me foram dadas por essa faculdade, e a partir dessas bases que eu fui construindo a minha trajetória profissional, política e pessoal ao longo do tempo. Por isso, temos que aproveitar muito a Faculdade de Direito e extrair o máximo, porque o nosso futuro depende muito dela.